Que a imprensa tem uma opinião e usa seu espaço para defendê-la, ninguém duvida. O PIG, Partido da Imprensa Golpista, está cada vez mais articulado, dizem estudiosos da mídia. Mas imaginar que esta influência chegou ao Supremo, aí a situação se agrava. Para entender melhor o momento atual, o Diretório Zonal da Vila Mariana realizou no dia 24 de novembro o debate Mensalão e Criminalização da Política, com o jornalista Paulo Moreira Leite. Falar do que nós sentimos e do nosso protesto. É um pouco do nosso sentimento que tem que ir para o STF ou para aqueles que comandam esse país. O jornalista chamou a atenção para os aspectos de uma visão preconceituosa na condução do julgamento. Como a maioria de vocês, eu tive uma grande decepção e um grande susto com esse julgamento. Como jornalista, eu fui me inteirar do que existia de material jurídico, né? Não só não havia provas, como não havia nem gente sustentando. Nem mesmo Roberto Jefferson, que é aquela testemunha endeusada, nem ele sustentou aquilo por muito tempo. Quando ele saiu da televisão, ele foi falar ali na polícia, ele chegou a dizer que o Mensalão era uma criação mental. Depois ele disse, não, eu sou trabalhista, eu tinha que fazer um acordo, eu me identifico com as bandeiras do Lula. Inclusive, aquela coisa de votar na reforma da Previdência, ele como trabalhista, vamos falar assim, trabalhista, bem trabalhista, PTB, essas coisas, ele achava normal, ele tinha que apoiar o governo aqui. Ou seja, estamos falando, para cada momento, a principal testemunha, aquele que as pessoas falam, o delator, né? O delator, parece que o cara está entregando uma coisa pesada. O cara era isso, é um mutante. E depois apertado e fala, não, eu confirmo tudo que eu disse. É o Jefferson. É um grande orador, né? Assim, mas assim, aquele político assim, né? Malandro, né? Da Baixada Fluminense, que inclusive denunciou o Mensalão, assim, o universo político dele é tão restrito que eu estou convencido que ele denunciou o Mensalão por engano. Ele achou que estava atirando numa coisa e acertou em outra. Como jornalista, Paulo Moreira Leite acompanhou o tema e percebeu a gravidade das alterações nos ritos do processo. Quando começa o julgamento, você começa a ver umas coisas assim, né? Vocês terem uma ideia desse otimismo, assim, as provas pareciam, e eram efetivamente, né, tão fracas, que muitos advogados da defesa sequer deram muita importância àquela questão de ordem que o Márcio Tomás Bastos colocou no início do julgamento, quando ele pediu para desmembrar. Ele pediu para desmembrar, que era uma coisa correta, acho que estão ouvindo, não, que era uma coisa correta, você separar aqueles réus com direito ao Fórum do Supremo com aqueles réus que vão lá para a primeira instância, era correto, é democrático, é isso mesmo. Mas as pessoas achavam que, bem, chegamos até aqui, a acusação é, no fundo, tão absurda, os advogados achavam, vamos para o pau que a gente ganha. Estou falando, por isso é que o Márcio Tomás Bastos falou, e falou praticamente sozinho. Houve um excesso na aceitação de acusações infundadas, analisou Moreira Leite. O Ministério Público tem que acusar até tudo que ele vê. Ele não precisa ter muito discernimento. Se ele acha que pode ser, ele acusa, e cabe ao juiz, que em tese é a ponderação, em tese é o que houve. Os dois lados falam, meu amigo, obrigado, mas não precisa, até logo, vai para casa, desconsidera. Bem, porque, por exemplo, se vocês lerem a alegação final, uma coisa que sempre me chamou, eu vou falar isso porque sempre me chamam, na hora eu ria, porque eu falo assim, aí José Dirceu montou um esquema de suborno e pagamento de propinas para montar a aliança do governo. Bem, falei, bem, em seguida vai vir uma história, né? O cara abre o cofre, chega lá um aliado que não quer se aliar, ele paga, promete um iate. Nada, muda de assunto. Como uma coisa que envolvia publicidade, muitas pessoas não estão muito familiarizadas com o termo da publicidade, que é o tal bônus de volume. Eu estou familiarizado porque eu sou jornalista, mas, enfim, bônus de volume, em resumo, é o seguinte. Quando você vai fazer, todo início do ano, um grande meio de comunicação, ele paga para a agência de publicidade um bônus pelo volume de anúncios que ela vai receber. Com isso, ela antecipa uma receita, garante o mercado. Isso é uma grande discussão, porque isso é uma forma de você criar oligopólios, de você impedir a concorrência, prejudica os pequenos veículos. Então, existe uma discussão nesse capítulo dos oligopólios, do CAD, existe uma discussão real. Porém, isso foi transformado em crime.
Depois que o Tribunal de Contas da União disse que não era crime, deu uma sentença que aquilo era legal, um ministro chegou a dizer, não, mas isso foi só para acertar a vida deles. Quer dizer, eu nunca vi, numa sessão uma sessão de justiça qualquer, um poder se referir ao Tribunal de Contas da União, está certo, é uma justiça, entre aspas, menor, ela é dependente do país, mas fizeram isso para quebrar o galho. Sabe, assim, sem demonstrar, sem dizer. Participantes do debate manifestaram a indignação quanto ao julgamento. Quando o Supremo não respeita a Constituição, o que a gente faz, hein, gente? Se o Supremo, por exemplo, atropelar a Constituição, falar, não, eu vou cassar o mandato do deputado e fim de papo. Eu acho que a Constituição, na Constituição está clara, que ele não pode fazer isso, o Supremo não pode. Na cabeça de muita gente isso está claro que a mídia influenciou mesmo. Outra coisa é o seguinte, o pessoal lembra que foi a partir do governo Lula que começou a Polícia Federal a investigar juiz, desembargador, ministro do STJ. Foi a partir daí, porque até então, até o governo Lula, o Poder Judiciário era intocável. Não se via ninguém mexer no Poder Judiciário. Vocês lembram? Lembra na Avenida Paulista, no Tribunal Regional Federal, que a Polícia Federal foi lá pegar um desembargador aí? Rio de Janeiro, lembra? O que está por trás disso, né? Na minha opinião, como advogado, é essa questão do jeito que o Supremo fez. Eu acho que o Supremo quis dar um recado dizendo assim, sabe, o Poder Executivo está funcionando e como deve, nós temos que dar um jeito de conter isso. Porque não é possível, todo dia pega o jornal, eles incitam deboche do que a gente é. Porque todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto. Então, quando eles falam de Brasília, é porque lá eles falam, inclusive, querendo colocar o PT. Ninguém que governou esse país está rico. O Lula voltou a morar no mesmo apartamento dele. O Zé está na casa dele lá. O Genuíno está ali. Finalmente, o Partido dos Trabalhadores, no meu ponto de vista, a partir das suas bases, vem se organizando para sair em defesa da sua história e do seu partido. Mãe, você não faz nada, você não vai a lugar nenhum, não tem nada do PT, entendeu? Eles que não vão a lugar nenhum, não participam, não querem, entendeu? Estão cobrando da gente, entendeu? De estar se organizando. Então, a minha... Não é nenhuma pergunta para o Paulo, mas, assim, eu acho que já está tarde. O partido tem que se organizar, os nossos militantes têm que se organizar, os nossos deputados têm que falar. E a pergunta que eu faço com o Paulo, a questão do marco regulatório das comunicações. Se fala muito em PIG, partido da imprensa golpista, né? Então, quer dizer... Os nossos meios de comunicação hoje são os blogs. Nós temos aqui o pessoal da Linha Direta que está cobrindo para a gente, é um trabalho que a gente tem parceria com eles aqui com o diretório, enfim, eles estão nos ajudando, tem uma TV PT, enfim. Como é que ele vê essa questão do marco regulatório das comunicações? Paulo Moreira Leite destacou a importância dos governos Lula e Dilma para o país e a preocupação de que o PIG queira manchar tantas conquistas populares. Eu acho que levou-se tempo para perceber que havia um outro jogo, que o PT e o governo Lula continuavam incomodando, que os interesses que eles representavam e defendiam, e representaram e defenderam muito além do que se imaginava. Eu estou falando de distribuição de renda, eu estou falando de igualdade, eu estou falando de todas essas coisas que transformaram, né, esse país. Se não fosse o Lula e não fosse o Guido Mantega, em 2008, naquela resposta que o Brasil deu, a gente tinha virado a Grécia. Assim, não menos. A gente tinha virado a Grécia. Porque, assim, foi um dos poucos países que resolveu resistir com o seu governo, com seus instrumentos, a uma política que não foi uma política de destruição do pouco que se tinha. Então, a Grécia está sendo destruída porque ela foi sendo abandonada por sucessivos governos que foram entregando. O penúltimo, que falou em fazer um plebiscito, caiu em 24 horas. Quer dizer, então... realmente, quer dizer, esse é o mundo que a gente estava, e foi esse mundo que esse baiano, que na verdade é pernambucano, que as pessoas falam que ele não fala direito, enfrentou. Então, realmente, é uma coisa muito importante. Ele ganhou uma eleição num governo assim que eu acho que tem um elemento de continuidade com a história do movimento social brasileiro, uma história que vem da resistência à ditadura, e que as pessoas tentam enxergar ela no final, não, mas ela que tem muitos desses elementos. Agora, ele estava conseguindo governar a duras penas, fazendo acordos e todo tipo. Em 2008, ele conseguiu realmente fazer uma história.
Ele fez uma história que mudou. A gente não é a Grécia por causa disso. E é isso que realmente agrava a situação do ponto de vista dos adversários. Porque não só ele conseguiu evitar que a gente fosse a Grécia, como ele conseguiu, em 2010, um reconhecimento imenso, né, que foi a eleição do post-Dilma, né? Agora ele conseguiu eleger o post-Haddad, né? Foi muito bem em Belo Horizonte, foi muito bem em Campinas, ou seja, os postes estão acontecendo. Então, existe realmente. Não se enganem. Não se enganem. Se eu for fazer uma análise de conjuntura, o dia que eu abrir meu consultório de astrólogo, e vocês vão lá perguntar o que eu estou enxergando, eu vou falar assim, eles estão querendo pegar o Lula. É isso que eu estou enxergando. O debate foi transmitido ao vivo pela TV LD.